Ir até as nossas salas do departamento infantil. E nós, meus irmãos, nessa noite iremos receber a palavra do Senhor conforme o registro do evangelista João. Se você puder, abra sua Bíblia. João, capítulo de número 11. Quero ler com você do versículo 17 até o versículo 25. João, capítulo 11, do versículo 17 até o versículo de número 25. João 11, 17 a 25. Se você encontrou, diga amém. Se não encontrou, diga misericórdia. Vamos ler, eu estarei lendo e peço que você acompanhe em sua Bíblia. João 11, a partir do versículo 17, diz assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa e disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Vamos ter mais uma palavra de oração? Nesse momento, coloque seu coração diante do Senhor e peça a Deus: fala comigo em nome de Jesus. Abre os meus ouvidos espirituais, para que eu possa ouvir a tua própria voz. Que não seja meramente a palavra do pregador, mas que seja a voz do Senhor falando ao nosso coração. Senhor bendito, nós te damos graças porque temos as Escrituras. Te louvamos porque temos a Tua palavra na nossa própria língua, disponível, acessível a nós. Obrigado a Deus por esse momento tão especial de louvor, exaltação e adoração ao nome de Jesus, aquele que é o nosso Deus, o nosso Salvador. Ó Deus, oramos em nome do Senhor, para que tudo aquilo que concorra com a Tua palavra, em nossos ouvidos, na nossa mente e no nosso coração, seja pelo Senhor expurgado, ó Deus, de modo que possamos ter um ambiente propício, para que o Senhor fale conosco. Toma cativo, ó Deus, os nossos pensamentos, e ministra ao nosso coração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós estamos diante do quinto grande eu sou proferido por Jesus, no Evangelho conforme escreveu João. Você deve lembrar que neste Evangelho, por 7 vezes, Jesus reclama para si a sua divindade, portanto a sua autoridade, dizendo eu sou. Ao fazer isso, o Senhor Jesus está recobrando aquilo que o próprio Deus falara a Moisés, lá no Antigo Testamento, quando ele se aproximou da sarça ardente e perguntou assim: Senhor, quem é que falas comigo? E quando ele foi destinado pelo Senhor a Moisés, a Faraó, ele diz assim: Senhor, eu irei, mas em nome de quem falarei? E a resposta que ele ouve de Deus é que ele deveria ir dizendo: o eu sou o que sou te enviou. E aquele passou a ser o nome de Deus adotado pela comunidade de Israel. Todas as vezes que Jesus então, em um dos seus sermões ou discursos, declarava eu sou, ele estava colocando em xeque qualquer dúvida acerca da sua própria divindade. Ele estava gerando um escândalo religioso, porque um fariseu, um saduceu, alguém de uma tradição judaica, ouvindo de um suposto homem poderoso a declaração de que ele era, se colocando no patamar do próprio Deus, assumindo para si esse discurso divino, aquilo soava mal ao ouvido de um judeu não convertido, que olhava para Cristo apenas como um tipo de arruaceiro, um homem que estava dando início a uma nova seita,
aquele que estava causando bagunça no sinédrio, nas ruas e por onde passava. Quem é esse que agora se levanta, filho de José, o carpinteiro, oriundo de Nazaré? Agora esse homem bate no peito e faz reverberada a verdade de que ele é. Como assim? Jesus faz isso por 7 vezes. E João registra cada uma delas. É interessante que essas declarações de Jesus, elas fazem parte do propósito do Evangelho de João. Você deve lembrar que cada evangelista está escrevendo com uma finalidade em mente. Ele tem um público-alvo, destinatários, e ele tem também uma intenção. Ele quer apresentar Jesus. Ora ele o faz apresentando Jesus como o verdadeiro Messias prometido, ora o faz dizendo que ele é verdadeiramente o servo que haveria de sofrer, como Lucas, por exemplo, ele advoga em relação à sua humanidade, que Jesus, além de ser Deus, era o Filho do homem, mas João tem um outro objetivo em vista. João quer provar para a sua audiência que ele não é apenas um homem, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E ele deixa essa intenção muito explícita no final do Evangelho, dizendo que todas as coisas que foram ali compiladas e organizadas devem-se a esse fim, objetivam-se nesta razão de provar, de anunciar a divindade de Cristo Jesus. Mas não apenas os discursos. João também seleciona milagres. Veja, isso para mim é sempre muito interessante. Os evangelistas, se a gente colocar todos os sinóticos e também o evangelho de João lado a lado, a gente vai computar com alguma diferença de opinião, de milagre para milagre, se foi expulsão de demônios, pelo menos 35 eventos em que Jesus miraculosamente manifestou o seu poder divino. João quer provar que Jesus é o Filho de Deus, mas ele só seleciona 7 dos seus milagres. Na verdade, esse evangelho contém muito mais pregações e discursos do que milagres. Eu teria feito diferente. Se eu quisesse provar a divindade de Jesus, eu pegaria os eventos onde ele manifesta sua prodigalidade, dizendo assim: olhem, ninguém poderia fazer isso, senão Deus. Mas você percebe que João está dando uma devida atenção aos discursos, ao que ele dizia, à sua pregação, validando nele a verdade divina, sendo ele aquele que não apenas cumpriria a palavra, mas sendo ele a própria palavra. E é assim que João começa. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo, este verbo divino que estava com Deus, e ele era o próprio Deus. João está defendendo a divindade de Jesus a partir da sua verdade, da verdade que ele encarna, da verdade que ele profere. Mas ele também não deixou de fora os seus milagres. E esse milagre da ressurreição de Lázaro, como a gente vai acompanhar um pouco mais adiante, é o último dos 7 milagres. E há um comentarista bíblico chamado Donald Carson, que vai dizer que esse é o clímax do argumento joanino. Ele está dizendo assim: olha, eu comecei a construir uma sequência de discursos e de eventos para que você saiba que Jesus é o Filho de Deus. E parece que João, ele é muito catedrático. E ele organiza, ele seleciona os milagres em grupos. Por exemplo, ele seleciona 3 milagres acerca do poder de Jesus sobre a ordem material, sobretudo física. Jesus, ele tem o poder de transformar a água em vinho. Isso está registrado em João capítulo 2. Depois ele multiplica pães e peixes. Está registrado em João capítulo 6. E depois ele anda sobre as águas. João capítulo de número 6. Veja, 3 eventos onde Jesus se revela como Senhor da ordem criada. Ele fala com as ondas, com os ventos e tudo lhe obedece. Ele dá ordem a substâncias como pão e vinho, ou pão, peixe e vinho. E tudo aquilo ali parece obedecer à voz do Cristo, porque ele é o Senhor da criação. João depois ele organiza 3 curas. A cura de um funcionário público, que está em João capítulo 4. A cura de um paralítico, que jazia há 38 anos à beira de um tanque, aguardando por uma crendice, em que o anjo desceria sobre as águas, se moveria naquele tanque, e o primeiro que ali se arremessasse seria curado. João registra isso. E a cura de um cego de nascença. João capítulo 9. Está dizendo que Jesus,
Ele não apenas tem poder sobre a ordem criada, inanimada, vamos assim dizer, mas Ele tem poder sobre o corpo humano. Ele é Senhor da vida humana. Ele fala com células, Ele fala com órgãos do corpo, e todo o corpo humano obedece à voz do Cristo, porque Ele é Deus, não apenas sobre águas, sobre vento, sobre vinho, pão e peixe, mas Ele é Deus sobre o nosso corpo. Ele fala e tudo lhe obedece. Mas agora, João está construindo o seu argumento acerca dos eventos milagrosos de Jesus, e ele coloca no topo do Everest do seu argumento ali, o milagre da ressurreição, mostrando que Jesus não apenas é Deus porque fala com água, não apenas é Deus porque dá ordem às enfermidades, mas Ele é Deus porque Ele é Senhor sobre a morte. Veja, Ele não está dizendo que Ele é Senhor apenas da vida. Ele curou, Ele é mantenedor da vida, mas agora João está dizendo que esse mesmo Senhor da vida, que é Senhor da criação, é também o Senhor sobre a morte. Esse texto vai nos levar para aquele momento fatídico, em que Lázaro, amigo de Jesus, aquela família com quem Jesus desenvolvia uma relação de profundo afeto, Marta, Maria e Lázaro, alguns dizem que era o QG de Jesus. Quando Jesus passava e não tinha onde aportar, se hospedar, ele dava um telefonema para Marta, dizendo assim: ô Marta, estou indo aí, me convém ficar hoje na tua casa. E Jesus era sempre, certamente, muito bem recebido e hospedado na casa dessa família. Diz que Jesus estava nas proximidades, mas não tão próximo assim, caminhada cerca de 2 dias. E ele recebe a visita de um mensageiro. E o mensageiro trazia a notícia, naquela ocasião, de que Lázaro, aquele a quem ele amava, estava enfermo, estava para morrer. Ao receber aquela notícia, o narrador bíblico vai dizer que Jesus não se apressa, sabendo ele que Lázaro já estava morto. Quando os emissários saem da aldeia de Betânia ao encontro de Jesus, a notícia no meio do caminho deveria ter sido alterada. Eles não sabiam, mas ao saírem de casa, Lázaro morre. A notícia não deveria ser: Senhor, Lázaro, teu amigo, está doente. Naquela altura, Lázaro já estava morto. Jesus, aquele que sabe o fim desde o começo, não se deixou inquietar pela notícia. Ele disse assim: olha, vai-te em paz, porque esta doença não é para morte, e sim para a glória de Deus. Mas como assim? Lázaro estava morto, estava aguardando o atestado de óbito, e Jesus acabara de dizer que aquela doença não era para a morte. É porque, na verdade, Jesus estava olhando para o final dessa história, onde Lázaro não seria detido pela morte. O fim daquele episódio não seria a tragédia do luto, mas a alegria da ressurreição. Sabendo então antecipadamente de todas as coisas, Jesus aquieta o coração dos emissários e também dos discípulos, dizendo assim: esta doença não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Antes de entrar no aspecto da ressurreição, permita-me fazer algumas considerações importantes. A primeira delas é que esse texto nos ensina, meus irmãos, que o sofrimento humano, a dor humana, não exclui em contrapartida o grande amor de Deus. Veja, estamos falando de amigos de Jesus. E o texto é enfático, inclusive, em repetir a expressão de aquele a quem amas. Marta, aquela a quem amas. Maria, aquela a quem amas. Mas como assim? Jesus nos ama e permite que soframos. Jesus nos ama e não evita as nossas dores, infortúnios, enfermidades e sofrimentos dos mais variados. É importante que você saiba disso, porque facilmente, nas horas de sofrimento, nós escutamos reverberar nos ouvidos do nosso coração o engano de que o Senhor não nos ama, Ele nos abandonou, Ele nos entregou à própria sorte, que nós não estamos sendo vistos, atendidos, ouvidos por Jesus. Essa verdade nos mostra o contrário disso. Aquela família era amada por Jesus, mas ainda assim padeceu nas garras do sofrimento. O amor de Deus não nos isenta
das situações de desventura, de dor e de sofrimento. Lembre-se, meu irmão, você e eu ainda estamos com os pés nesta terra arrasada, imaculada pelo pecado. E ainda que amados por Deus, queridos por Deus, ainda estamos expostos a toda sorte de dor e de sofrimento. Isso não exclui o amor de Deus. Deus continua lhe amando, o Senhor continua me amando, nos amando, mesmo quando estamos em situações de vexame. Cenários podem ser tempestuosos, mas não inibem o fato de que o Senhor continua amando os seus filhos. Ele nos ama a despeito disso. É importante considerarmos aqui uma outra verdade. A verdade de que até mesmo os nossos sofrimentos servem ao propósito da glória de Deus. Não apenas a cura, o milagre, a porta aberta, não apenas as intervenções poderosas, as orações respondidas, mas até mesmo as nossas dores servem ao propósito da glória de Deus. Deus arranca glória para o seu próprio nome e nos faz conduzir, ou nos faz ser conduzidos a um bem maior, até mesmo pelos caminhos de sofrimento. A gente está estudando isso nas quartas-feiras, a partir do livro de Jó. Mas fica-nos claro aqui que Jesus diz assim, olha, ele está sofrendo, ele vai até morrer, mas esta doença não será para a morte final, e sim para a glória de Deus. Eu sei que parece algo estranho, como é que Deus, um Deus bondoso, todo-poderoso, resolve arrancar glória para si, do meio dos nossos sofrimentos, ou a partir dos nossos sofrimentos. Vimos isso aqui na última quarta-feira, dizendo, meus irmãos, benditos são os sofrimentos que são trazidos a nós, sobretudo pelo Senhor, em forma de provação. Você e eu seríamos cristãos muito piores, se Deus não nos matriculasse involuntariamente na escola do sofrimento. Eu sei que por vontade própria, você não faria check-in nos seus capítulos de dor. Eu sei que você evitaria esses capítulos na sua história. Mas do ponto de vista de Deus, o que mais importa não é o nosso bem-estar circunstancial. O que mais importa não é você dizer assim, está tudo bem, colocar uma frase no Instagram, sorrindo. O que mais importa é o bem supremo, isto é, sermos conformados à imagem daquele que nos criou, sermos parecidos com Cristo e devolvermos a Deus a glória que é devida ao seu nome. Por isso, nas lentes da providência, até mesmo os nossos sofrimentos servem ao propósito da sua glória. Meus irmãos, qual é o propósito supremo de todas as coisas? Glorificar a Deus e desfrutar, ter prazer nele para todo sempre. Se há um momento em que são esvaziados os nossos falsos prazeres, é o momento da dor. E aí a gente começa a voltar para o Senhor e dizer assim, ô Senhor, Tu és o meu prazer, Tu és o meu alento, Tu és a minha alegria. Mesmo a figueira não produzindo o seu fruto, os campos não dando mandimento, ó Senhor, todavia em Ti me alegrarei. Que escola maravilhosa é a escola do sofrimento, que nos leva a encontrar alegria em Deus e prazer na sua glória. E esse texto nos ensina isso claramente. Mas há uma outra verdade que não pode escapar das nossas vistas, ainda nessa parte inicial da narrativa de João 11, é de que Jesus não é manipulado pelas nossas agendas. Veja, a notícia chegou e parecia arrancar alguma pressa dos lábios dos emissários. Eu não acho que ele chegou dizendo assim, oi Senhor, tudo bem? Tudo certinho por aí? Como foi a pregação ontem? Não é assim que está acontecendo. Parece que eu posso ouvir, ainda que talvez numa distância considerável, aqueles homens chegando à pressa, dizendo, Senhor, Lázaro, o teu amigo, aquele a quem tu amas, está doente, se o Senhor não vier agora, ele vai morrer. Ninguém traz uma notícia dessa natureza dizendo assim, fica por aí, espera mais uns dias e depois vem nos socorrer. Não. Parecia urgir a necessidade de que Jesus fosse com eles. O Senhor Jesus, então, diz a Escritura, resolve permanecer ali por pelo menos mais 2 dias. Você deve lembrar, meus irmãos, devemos lembrar, que o Senhor Jesus, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Ele tem o seu tempo próprio. E Ele não se deixa manipular pela nossa pressa, pelas nossas supostas agendas de inquietação e de urgência. Ele sabe o tempo melhor do que você e do que eu.
Ele sabe a hora certa de agir, melhor do que você e melhor do que eu. Ele tem a agenda da história e do tempo nas suas mãos, e na sua hora, no seu momento e do seu modo, Ele faz o que precisa ser feito. E esse texto nos ensina a confiarmos, esperarmos no tempo que é de Jesus, na hora que é dele, no modo que é dele. Nossa inquietação não vai fazer nada senão trazer para nós uma antecipação de dor. Por isso descanse o seu coração. Talvez você chegou aqui, seus medos, temores, têm trazido ao seu coração tanta impaciência, desejo de que as coisas sejam resolvidas. Mas ouça-me, meu irmão, meu querido irmão, minha irmã, o Senhor Jesus tem um tempo nas suas mãos. E na hora certa, Ele faz aquilo que lhe apraz, para o louvor da glória do seu nome. Ele não está atrasado, mas também nunca estará apressado. Ele é sempre pontual ao cumprir os seus propósitos e planos. Na hora certa, no momento certo, Ele chega, Ele age, Ele cumpre o seu propósito. E eu não posso passar por esse texto sem me lembrar disso. Uma outra verdade é que o texto vai discorrendo, Jesus continua pregando, os discípulos se aproximam dele, diz assim: Senhor, o que aconteceu? Ele fala assim: olha, Lázaro está dormindo. Mas como assim, Senhor? Lázaro está dormindo? Então, por que deveríamos ir agora a Betânia? Por que aqueles homens chegaram aqui desesperados, convidando-nos para a casa de Marta, Maria e Lázaro? Se ele apenas dorme, haverá de levantar, Senhor, e nós não temos pressa. Ele só dorme. Não sabiam eles que Jesus falava da morte, e então ele passa a esclarecer o seu plano. Deixa eu lhe falar uma outra verdade que está ainda contida nesse texto. É que as coisas mudam na perspectiva, ou a partir de diferentes perspectivas. Na perspectiva dos emissários, na perspectiva dos discípulos, o episódio Lázaro era um. Na perspectiva de Deus, era outro. Sabe por que a gente sempre agoniza diante dos nossos sofrimentos? É porque a gente não consegue enxergá-los na perspectiva de Deus. Pode ter certeza disso. Se Jó soubesse da perspectiva divina, qual seria o seu fim, qual era o plano, qual era a finalidade, por que de tudo aquilo, ele estaria dizendo assim: ô sofrimento, vem, muito obrigado, Senhor. Porque no final das contas, apesar dos pesares, a história termina com rompantes de louvor, de gratidão a Deus, de multiplicação de bens. Faltou Jó ler só o capítulo 1 do seu livro. Mas o Senhor não revela para nós os seus planos inteiramente. E Ele faz isso para nos colocar sempre numa posição de maior dependência dEle. Se Deus escancarasse para nós todos os detalhes da sua vontade, você assistir: meu filho, olha, daqui a 10 anos, você vai ter um luto terrível. Comece a se preparar para isso. Rapaz, daqui a 5 anos, as portas vão fechar, a situação vai ficar difícil. Olha, comece a se preparar. Então, seríamos como José no Egito, fazendo as contas já no período de vacas gordas, para que enxergando as vacas magras, veja, ele pode fazer isso? Pode, mas eu diria que ordinariamente. Esse não parece ser o modus operandi de Deus. Ele costuma deixar-nos nesta obscuridade, nessa ignorância quanto a algumas coisas em relação ao seu plano, para nos levar sempre a uma relação de maior dependência dele, dizendo assim: Senhor, como é que vai ser? Senhor, segura o meu coração. Senhor, me fortalece, me dá maior graça. Senhor, me dê discernimento, me dê entendimento. Isso parece ser o modo de Deus. As perspectivas mudam. Eu queria que você saísse daqui lembrando disso. Na sua perspectiva, as coisas podem estar indo de mal para pior. Na sua perspectiva, Jesus pode estar muito atrasado. Na sua perspectiva, Jesus pode estar indiferente a você. Na sua perspectiva, as suas orações parecem não passar do teto. Na sua perspectiva, as coisas estão acontecendo desordenadamente. Mas eu quero que você se lembre que a história não acontece a partir da perspectiva humana. A história se desenrola a partir da perspectiva do trono. O Senhor está governando todas as coisas e na perspectiva dele
está indo tudo bem. As coisas estão acontecendo como planejadas. Na perspectiva dele está tudo sob controle. Na perspectiva dele, absolutamente nada está fora do lugar. Na perspectiva de Deus, da sua providência, das linhas do seu controle, todas as coisas estão bem sustentadas, ordenadas e dirigidas. Mesmo que você não saiba ainda, mas na perspectiva dele, está tudo bem. Vai terminar tudo bem. Vai dar tudo certo. Você diz, mas pastor, que positivismo é esse? Não, irmão. Eu não sei se esse vai estar tudo bem, vai ser com a porta fechada ou com a morte, eu não sei. Mas eu sei que na perspectiva de Deus, da sua vontade que é boa, perfeita e agradável, seja o que aconteça, vai estar tudo bem. Ainda estarei nas mãos de Deus. Ele ainda continuará sustentando a minha vida. Mesmo que a porta esteja fechada. Mas pastor, não está tudo bem a porta. Não, está tudo bem. Porque existem portas que se abrem, que se fecham pelas próprias mãos de Deus. Se abertas ou fechadas pelas portas dele, está tudo bem. Está tudo bem. Me parece que é isso que Jesus queria dizer para os discípulos. Está tudo bem. Ele só está dormindo. Vai dar certo, fiquem tranquilos. Está tudo sob controle. E depois ele conta o episódio de que na verdade Lázaro não estava dormindo. Lázaro já estava morto. Avançamos um pouco na história. Jesus agora está chegando nas proximidades de Betânia e vem Marta correndo dizendo: Senhor, se estivesses aqui o meu irmão não teria morrido. Jesus então tenta consolar o coração de Marta acerca da preciosa verdade da ressurreição, dizendo: fica tranquila, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Ela diz assim: Senhor, eu sei que meu irmão haverá de ressuscitar no último dia. Eu sei que se o Senhor tivesse chegado antes, ele poderia nem estar morto agora. Mas, Senhor, nosso coração está muito abatido. Estamos tomados pelo luto e pela dor. Você percebe que aquela mulher, em nenhum momento, pede pela ressurreição de Lázaro? Não existe nenhuma parte do texto em que Marta ou marido dissesse assim: Senhor, ressuscita o meu irmão lá. Parece que elas estavam distantes de uma realidade superior. Veja, eu não sei se cronologicamente, do ponto de vista dos evangelhos, esse foi o primeiro milagre da ressurreição. Os evangelistas não estão muito preocupados com a cronologia dos fatos. João tem um propósito distinto, então eu não sei a ordem cronológica. Não sei se fora este o primeiro milagre, não sei. Mas ao longo do Antigo Testamento, pessoas já haviam ressuscitado. Não havia distância entre Deus e o poder da morte. Ele poderia reverter isso já acontecera tantas vezes ao longo da história. Mas não há nenhuma expectativa no coração de Marta ou de Maria, de que Jesus chegasse lá, abrisse o túmulo, a sepultura e qualquer coisa dessa natureza, chamando Lázaro para fora. Se houvesse essa expectativa, talvez seria traduzida nessa conversa. Ela disse: Senhor, eu sei que tu eras poderoso para fazer alguma coisa, se o Senhor tivesse chegado antes. Era uma relação, tempo e espaço, e não, no passado. Se há 4 dias o Senhor tivesse chegado aqui, quem sabe o Senhor teria curado meu irmão. Ela tinha uma relação com o futuro, dizendo: Senhor, eu sei que lá no final da história vai terminar tudo bem. Eu creio na ressurreição do último dia. Mas, Senhor, agora não. Vou ensinar um último princípio antes de chegar no aspecto da ressurreição. É que o Senhor, Ele gosta, irmãos, de frustrar as nossas expectativas. Eu já tive tantas vezes as minhas expectativas frustradas pelo Senhor, e Ele gosta de fazer isso. Para mostrar que Ele é muito maior do que a gente pensa, imagina, conta. Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. As expectativas aqui, talvez fossem apenas resumidas ao consolo. Vem cá, Jesus, me dá um abraço. O Senhor é amigo da família. Eu fico imaginando Jesus sentando ali no funeral, que durava alguns dias. Oh, não fica assim não. No final das contas, Ele vai ressuscitar no último dia. Quem sabe era a esperança de um Cristo bondoso, compassivo, se condoendo com a família. Mas Jesus vai além daquelas expectativas. E sem que ninguém lhe o pedisse, Ele pede para ir ao túmulo. Mas era o 4º dia.
Preste atenção num detalhe aqui. Conforme a tradição rabínica, até que se cria, era crível, Deus ressuscitar um morto até o terceiro dia. Um bom rabino, crente, diria assim, olha, até o terceiro dia, um morto pode vir a ressuscitar. A gente fez uma leitura dos anais da história, e vimos aqui, Senhor, não há caso de morto ressuscitando depois de 4 dias. Isso foge à nossa ciência. Isso escapa aos nossos registros. Isso extrapola os limites da história. Isso vai além de tudo aquilo que a gente viu, leu e ouviu. Por que Jesus chega no 4º dia e não no terceiro? Jesus poderia ter chegado no 2º. Ele poderia ter até se antecipado à morte e curado o enfermo. Ele poderia ter chegado no limiar do terceiro dia e no final das contas diziam assim, ok, que coisa maravilhosa, já vimos isso antes. Mas lembra da expectativa, do que o Senhor faz, que extrapola as nossas expectativas? O 4º dia, há uma expressão que diz assim, caixão e vela preta. É a morte de toda esperança, meu irmão. Ninguém estava aguardando por um Jesus superpoderoso que iria colocar um defunto para sair do túmulo. Acabou. É 4º dia. É só enlutar-se. É só chorar. É só prantear. É só receber consolo. É dizer assim, vai passar, vai passar. Não. Não tem expectativa mais. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, as nossas expectativas, boas ou ruins, são sempre superadas. Quando Jesus chega, Ele destrói toda falsa expectativa, toda falta de expectativa. Quando Jesus chega, Ele supera as expectativas e Ele chegou no 4º dia, na hora certa, a fim de arrancar para si maior glória de algo inédito na história, não apenas de um doente sendo curado, não apenas de um morto sendo ressuscitado até o terceiro dia, mas ineditamente o morto depois de 4 dias está sendo ressuscitado pelo poder de Jesus. De modo que as pessoas ficaram atônitas, espantadas, e o final do texto é que estava todo mundo estupefato. Uns criam, outros questionavam, quem é esse? Que até mesmo depois do terceiro dia, no 4º dia, é capaz de falar com o defunto e esse lhe obedecer a voz. Quem é esse que supera as nossas expectativas, que vai além até mesmo das nossas crenças? Quem é esse? Senão Jesus, a ressurreição e a vida, o verdadeiro Filho de Deus. Ô meu irmão, esse texto está aqui para dizer que Jesus é maior do que as nossas expectativas. Ele supera as nossas expectativas. Ele até frustra as nossas expectativas, para mostrar que quem é Deus é Ele. O calendário não o define. A ordem do dia não o define. É Ele quem define o calendário, a ordem do dia e todas as coisas. Porque quem é Senhor é Ele. Louvado seja o seu nome. Mas então nós chegamos no episódio da sua ressurreição. E o que é que esse texto nos ensina? Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Preste atenção no primeiro detalhe. É que Jesus não está dizendo apenas que Ele ressuscita. Ele não está dizendo apenas que Ele é poderoso para intervir numa realidade de morte, trazendo mortos à vida. Isso já seria algo glorioso. Mas Ele diz que Ele é, em si mesmo, a própria ressurreição e a própria vida. Um detalhe aqui é claro. Jesus está dizendo que se nós quisermos encontrar ressurreição e vida, só podemos fazê-lo encontrando nele e encontrando Ele. Talvez você esteja aqui dizendo assim, eu quero essa vida também. Eu quero essa ressurreição também, mas eu preciso fazer algumas considerações muito importantes. Primeiro é dizer que, sem Jesus, todo homem está numa condição muito pior do que Lázaro. A morte de Lázaro talvez seja ali uma metáfora, uma realidade literal, histórica, para mostrar a condição de todo homem. Nós somos mortais. Mas não apenas isso. Não apenas mostrar a nossa finitude, mas para revelar o estado podre da nossa alma. Segundo a Bíblia, por ocasião dos nossos pecados,
você e eu, sem Cristo, estamos mortos. E como morto, nós fedemos diante de Deus. Como morto, nós não somos capazes de fazer absolutamente nada para reverter o nosso estado de morte. Lázaro está ali para dizer a cada um de nós que sem Cristo, sem a ressurreição, sem a vida que coexiste nele, que habita nele, que se personifica nele, todo homem está devidamente morto. E nada, meu irmão, ouça isso, é capaz de dar vida ao homem morto, senão aquele que é em si a própria ressurreição e a própria vida. O convite desse texto não é venha a um milagreiro, não é venha a um curandeiro, não é isso. O convite desse texto é venha a Cristo, o Filho de Deus, e encontre nele ressurreição e vida para a sua morte. O convite desse texto é para que os pecadores corram para Cristo, não apenas para experimentar o poder que vem de suas mãos, não apenas para provar da inundação dos seus milagres, mas para ser mergulhado numa relação profunda de amor com Ele, onde a vida dele em nós se transforma em nossa própria vida, onde o ressurreto em nós se torna em nós a esperança da glória eterna, mas não sem Cristo. Eu poderia dizer aqui que Jesus ressuscita mortos, que Ele é poderoso para fazer isso hoje, que Ele fará no final dos tempos, mas eu quero começar dizendo isso, meu irmão, Ele é. Ele está advogando acerca da sua identidade. Ele quer que você e eu entendamos que não há ressurreição e nem vida distante daquele que é a própria razão da vida, que é o ressurreto em si mesmo. Se você entende que está morto nos seus pecados, e você tem tentado suprimir o seu cheiro mau através de boas obras, de uma vida religiosa, quem sabe fazendo bem aqui, um a outro, tentando manter uma política da boa vizinhança, sendo uma pessoa ética e moral, comportada na sociedade. Se você está tentando encobrir a sua morte, dando aquele talento de maquiagem que fazem nos mortos, para apresentar-se um pouco mais vivo, eu queria dizer que isso não serve diante dos olhos de Deus, e que você continua morto. Mas se você nessa noite, ao ouvir o Evangelho, entende que Jesus é a ressurreição e a vida, você pode nessa noite ter a sua alma arrancada da sepultura do inferno e trazida de volta com um coração novo, uma natureza nova por aquele que é a ressurreição e a vida. Bom, meu irmão, você não pode sair daqui nessa noite confundindo quem é Jesus. Se eu terminar esse sermão, você disser assim, rapaz, eu entendi que Jesus é uma pessoa legal. Eu entendi que Jesus tem um poder para fazer grandes milagres. Que Ele pode até ressuscitar mortos, Ele fez isso na história. Eu saí daqui entendendo que Jesus nos ama, que Ele gosta de cuidar das pessoas, Ele se compadece dos nossos sofrimentos. Eu terei sido terrível no cumprimento da missão desse sermão. Queria que você saísse daqui com uma verdade acerca de quem é Jesus. Ele não é apenas estas coisas que acabei de mencionar. Ele é o próprio Filho de Deus, em quem habita a plenitude da vida. Tudo que existe, existe nele, por meio dele e para ele. Fora dele não existe vida, só morte. E se você não entender isso, você vai sair daqui e vai voltar para a sua vida no mundo de The Walking Dead como um zumbi, achando que está vivo, mas é eternamente morto, espiritualmente morto. E há alguém que pode livrá-lo dessa morte de uma vez por todas, não apenas da morte do ponto de vista físico, mas que lhe livra e me livra da morte eterna. E esse é Jesus, a ressurreição e a vida. Se você deseja nova vida, se você deseja experimentar o poder da ressurreição, está em um nome, está em uma pessoa, a pessoa de Cristo, o nome de Cristo, e Ele está aqui
sendo proclamado aos olhos e aos corações. Creia em Cristo e experimente o poder da sua vida. Creia em Cristo, experimente o poder da sua ressurreição. Creia em Cristo e saia da morte para a vida. Creia em Cristo e tenha a sua alma arrancada dos sepulcros do inferno. Creia em Cristo, Ele é verdadeiramente o Filho de Deus e não há outro. Não há outro. Essa é a gloriosa verdade. A ressurreição não é apenas uma esperança futura, é uma realidade encarnada. Cristo. Ele. Irmãos, eu fico olhando, existem três questões nesse texto que me chamam a atenção. A primeira é essa: a ressurreição como uma realidade encarnada. Cristo. Ele é a ressurreição. Segundo, a ressurreição como uma realidade experimentada. São três E's, para você aprender, os 3 pontos do sermão. Primeiro, Jesus é a ressurreição no sentido da realidade encarnada. Ele é a ressurreição. Segundo, Ele é a ressurreição no sentido da realidade experimentada. Nele também ressuscitamos. E tem a ver com o agora. Veja, a Bíblia diz que quando nós recebemos o Filho, nós já temos a vida eterna. Já passamos da morte para a vida. Isso não é algo futurista. Não está apenas nas páginas do final da nossa história, é algo que já está acontecendo. Sabe aquele dia em que você estava, quem sabe, num ambiente como esse, e de repente um pregador menos agitado, inquieto e narrador de futebol como esse aqui, pregou o evangelho e de repente você sentiu algo acontecendo no seu coração e você disse assim: o que é isso? E você foi atraído por um amor, por uma graça. De repente a sua mão estava levantando quase que a contragosto e você tentando baixá-la de um jeito, ela levantando. O que está acontecendo aqui? Exatamente naquele dia, do mesmo jeito como Lázaro ouviu dos lábios de Cristo: ei, vem para fora. Ele também falou ao seu coração, e naquele dia a sua alma saltou do abismo da morte e veio a Cristo obedecendo ao som da sua voz. Como é que Jesus chamou Lázaro? Pela palavra. Do mesmo jeito, meus irmãos, Cristo continua chamando mortos à vida pelo poder do seu evangelho. Você pode experimentar hoje, nessa noite e ao longo da sua vida, essa experiência com a realidade da ressurreição. Não apenas esperar, mas experimentar aqui e agora. Porque é pela palavra que Ele cria mundos. É pela palavra que Ele recria corações. É pela palavra que Ele ressuscita hoje, corações e vidas da morte para a vida. Meu irmão, se você está aqui me ouvindo e se isso faz sentido para você, é porque você já tem experimentado o poder da ressurreição. Você já não está mais morto como estava. Se isso faz sentido para você, é porque em alguma medida você também ouviu a voz poderosa de Cristo, chamando você pelo seu nome. Ele chega, ele não diz assim: ei, não, é Lázaro. Ô Lázaro, vem cá. Ele disse: Daniel, vem cá. André, vem cá. Wellington, vem cá. Ele chama-nos pelo nome. Ele faz com que a sua voz seja ouvida intimamente no nosso coração. E quando então ouvimos a sua voz, a nossa alma volta ao seu verdadeiro sossego, porque Ele nos fez para Ele, e até que o encontremos, a nossa alma estará vagueando neste mundo, até encontrar verdadeiro descanso nele. Ouça-me, meu irmão, você que está em sua casa, você que está aqui e ainda não conhece Jesus, eu oro em nome de Jesus para que nessa noite o Espírito Santo te faça experimentar a realidade da ressurreição. Não apenas a ressurreição como a realidade encarnada, mas a ressurreição como a realidade experienciada agora. Mas por fim, esse texto fala da ressurreição como uma realidade esperada, encarnada, experimentada e esperada. Sabe por quê? Na teologia da ressurreição, nós aprendemos que a ressurreição de Lázaro é um prenúncio àquela altura da ressurreição do próprio Cristo, que é a ressurreição encarnada, mas é um prenúncio também da ressurreição de todo crente. Lázaro não foi o primeiro, mas também não foi o último a ser ressuscitado. Outros vieram a ressuscitar. Segundo o Evangelho de Lucas, no ato da crucificação, quando Jesus expira, diz que alguns mortos, houve terremoto e trevas sobre a terra, e algumas pessoas ressuscitaram. Eu falei isso na última segunda-feira, no culto que tivemos na Multiserve, e eu disse assim: meus irmãos, fiquem imaginando, você está em casa, você está em Jerusalém, de repente o seu antigo vizinho, que já morrera em Cristo,
bato na porta. Aí você abre assim, você sabe dizer onde é que a minha mulher está? Porque eu estava morto, mas de repente eu fui expelido da terra, e eu estou agora vivo. Mas a cena em Jerusalém naquele dia, eu acredito que foi de grito e pavor. Nunca ninguém teve tanto receio de encontrar com pessoas amadas como naquele dia. Mas é bíblico. Túmulos foram abertos e alguns dos seus mortos, os santos em Cristo, ressuscitaram naquele dia. Mas aquilo era só um prenúncio. Outros ressuscitaram ao longo da história. Mas veja, meus irmãos, todos eles, Lázaro, os santos no dia de Jerusalém, todos eles morreram de novo. Todos. Lázaro não está aqui para dar o seu testemunho nessa noite. Seria tão bom, 2000 anos depois, a gente mandar um WhatsApp para o Lázaro, dizendo: rapaz, quero que você venha aqui na 12 de agosto, dar o testemunho de como foi naquele dia, o que é que você viu 4 dias depois. Não dá para fazer isso. Mas o melhor da ressurreição não é essa ressurreição de efeito temporário. O melhor da ressurreição é que nós podemos esperar por uma realidade que não mais terá fim. O apóstolo Paulo, você pode ler isso, 1 Coríntios capítulo 15, Tessalonicenses, ele fala sobre essa esperança da ressurreição. E ele diz que no dia final, os mortos serão ressuscitados primeiro para se encontrarem com Cristo, o ressurreto. Os vivos serão transformados em corpos incorruptíveis. Então virá o fim, e nós e Ele estaremos no céu dos ressuscitados, para nunca mais experimentarmos o poder da morte. Esta realidade chamada morte já não mais nos causará qualquer dano, porque ela já foi tragada pela cruz de Cristo. Morte, ó morte, onde estás? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. A esperança da ressurreição final deve encher o nosso coração de alegria, porque aquele que é a ressurreição encarnada, que já operou em nós a ressurreição experimentada, ainda nos fez uma promessa de que ressuscitaremos com Ele. Aqueles que com Ele morrerem, com Ele serão ressuscitados, com Ele serão glorificados. Ah, meu irmão, como eu aguardo por esse dia. Se na vida transformado, se na morte ressuscitado, para nunca mais morrer. O final da história é que até a morte será lançada no lago de fogo e enxofre juntamente com o inferno, e a morte já não mais existirá. Não precisaremos mais temer absolutamente nada, porque estaremos no céu dos ressuscitados, onde só a vida na presença do Cristo ressurreto, o eu sou, o Todo-Poderoso, a fonte de vida eterna. Ô meu irmão, não há mais gloriosa notícia no domingo como esse, domingo pascal, domingo da ressurreição, do que esta: Jesus ressuscitou. Ele é a fonte da vida e da ressurreição. Jesus ressuscitou e nós podemos experimentar o poder da sua ressurreição pela fé. Jesus ressuscitou e nós podemos esperar pela ressurreição de todos os santos pela fé. Essa é a verdade do Evangelho. Mas quem sabe nessa noite eu estou falando para alguns Lázaros, gente que ainda está morto. Você que há tanto tempo tem ouvido o Evangelho, e ele parece fazer sentido para você. Você ouve a voz do Senhor, mas você ainda permanece na sepultura. Quem sabe nessa noite seja aquele momento tão importante, onde você vai registrar na sua história eterna o dia em que a sua sepultura abriu e que o Deus Todo-Poderoso chamou o seu nome para que você estivesse diante dele em vida para nunca mais morrer. Vou convidar os irmãos da equipe de música e pedir à igreja para estar em